Tentar. Boa noite. Então, a Lídia, como a Lídia disse, nós vamos falar sobre o capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Bem, agora toda palestra é uma grande emoção, porque a catarata não permite ler, como agora eu não estou enxergando direito ninguém. Aí você põe o óculos para ler o livro, tudo embaçado. Aí para digitar você tira. Depois que digita, as costas doem, fica ardendo. E depois de tudo, você esquece tudo porque não tem mais memória. Então agora cada palestra é um grande desafio. Eu tentei tirar o óculos, mas não deu. Eu vi mais desfocada do que com ele. Já não sei o que estou falando. Bem, antes eu gostaria de falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral da doutrina espírita, da codificação espírita. Ele se propõe a explicar os evangelhos de uma forma mais acessível e de nos ensinar, com a fé raciocinada, o conhecimento da vida passada e várias coisas que estão no Livro dos Espíritos, os ensinamentos de Jesus, as parábolas, que geralmente não são meio inteligíveis quando lemos nos próprios evangelhos. Eu, por exemplo, me interessei muito em me tornar espírita, porque eu ia às palestras e começava a falar do Evangelho e finalmente eu entendia aquelas parábolas que eu não entendia nada. Esse foi o maior impulso para mim, ir às palestras para escutar falarem sobre o Evangelho. Depois disso é que eu me tornei espírita. Mas é um grande aprendizado que temos através das palestras públicas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, quase tudo que está contido lá é abordado no Livro dos Espíritos. Só que com um outro foco, sim, ensinar os ensinamentos, elucidar os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Ele nos serve muito para a nossa conduta perante a vida, para superar os obstáculos, para nos resignarmos. E então é muito importante a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma ajuda que temos na nossa mão e que não usamos. E todos aqueles que são espíritos ou pretendem ser, têm que adentrar ao Espiritismo através de 2 livros: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Muito do que está contido, por exemplo, nessa palestra, e muito do que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, está contido na parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais. Então, por exemplo, que eu li sobre a ingratidão, sobre os laços de família, sobre as exigências dos pais, diferentemente dos animais. Mas a espinha dorsal do Espiritismo é o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. Nele, todas as perguntas formuladas por Kardec são respondidas pelos espíritos superiores. E quem não quer uma dica dos espíritos superiores? Todo mundo. A leitura do Livro dos Espíritos é mais difícil que do Evangelho. Mas ler é o primeiro passo. Perguntar a quem sabe, eu julgo o segundo passo, a quem conhece um pouquinho mais que a gente.
E estudar é um segundo passo. É um terceiro, já estamos no terceiro passo. Então, olha só, aqui nesse grupo nós dispomos de um estudo que a Lídia está nos proporcionando com a maior boa vontade. Principalmente porque ela, além do conhecimento doutrinário aprofundado, ela quer divulgar o Espiritismo. Ela quer, com isso, ajudar as pessoas. Então, como eu já vi que ela está recebendo alguns novos, quem quiser participar, passa uma cantada nela. E os que estão nos ouvindo, que não pertencem ao grupo, existem muitos estudos sistematizados em outros grupos, existem estudos online, mas temos que saber sempre se aquela fonte é confiável. Então, nos introduzamos ao Espiritismo através dessas duas obras. Agora, vamos finalmente ao capítulo de hoje. É engraçado. Honrai teu pai e tua mãe. E eu sentei ali, a Graça viu. Qual foi o livro que eu estendi a mãe? As Mães de Chico Xavier. As coincidências. Então, vamos ao que os espíritos quiseram nos ensinar aqui. Um pouco, porque eu não consigo guardar tudo. O que seria honrar vosso pai e vossa mãe? Aqui abordamos o amor que Jesus disse que teríamos que ter para o próximo, quanto mais para os nossos pais. Não em retribuição, porque isso deveria estar aflorando em nós naturalmente, mas devemos a eles sim amor, atenção, sermos caridosos. Porque nós, mães, não sei quantas aqui tem, sabemos que quando temos os nossos filhos, descobrimos uma outra forma de amor. Um amor que não se compara a nenhum outro, e talvez o mais intenso. Quando envelhecemos, nós vemos que o amor de mãe, não velhos, quando amadurecemos, vemos que o amor que nós temos pela nossa mãe também é diferente. É um amor que não se compara a outro, mas o de filho é diferente, o de mãe também é diferente, o amor que temos à nossa mãe. Mas, para quem não tem, procure ter. É a mensagem que se coloca. Vamos amar nossos pais, sermos caridosos com eles, atenciosos. Mas o tema vem a nos explicar que honrar, a palavra honrar, aqui quer dizer respeitar, obedecer, ter indulgência quando nós não acharmos que eles estão corretos. Vamos relevar, vamos até pensar, será que os limites que estão nos impondo estão corretos? E não entrar em conflito. Mas a palavra honrar é um dever maior, é o dever também da piedade filial. E o que vem a ser a piedade filial? É o amparo que devemos de ter toda a vida por nossos filhos, quando necessitamos, mas principalmente na velhice. Que todos nós, se vivermos muito, vamos chegar lá, na idade em que estamos mais ou menos lúcidos, talvez com menos saúde, com alguns impedimentos, não tanto de saúde, mas da idade, não conseguimos nos locomover, e outros que nas famílias pobres nem um sustento mais têm, não podem mais se sustentar, porque não têm mais condições de trabalhar.
Pessoas que trabalham como diarista não podem trabalhar como diarista envelhecidos. Não há resistência física para isso, assim como outras tarefas. Então passamos a necessitar dos filhos. Sim, eles cuidem de nós, como nós cuidamos dele. Não queremos dizer aqui que os pais que possuem uma situação financeira maior não necessitem desse amparo e desse cuidado dos filhos. Claro que eles precisam. Todos são pais, todos querem sentir o carinho dos filhos, mas pelo menos eles podem pagar suas casas, se sustentarem materialmente sem os filhos e até contratar técnicas de enfermagem ou acompanhantes que substituam, entre aspas, o que os filhos deveriam estar fazendo. Mas nas famílias pobres, essa necessidade dessa piedade filial se faz mais notória. Mas o que vemos muitas das vezes os filhos fazerem? Dar um lar à sua mãe, sim, num quartinho, lá no cantinho da casa. Não convidam as mães para os prazeres da família. Por exemplo, ver televisão juntos. Não, isso ela tem uma TVzinha lá no quartinho. E, por exemplo, participar das conversas. Não, porque ela não sabe mais conversar. Então, isso não é uma piedade filial. É a prova do puro egoísmo. Muitos eu penso, assim o fazem para serem bem vistos pela sociedade e pelo restante da família. E aí vem a questão, o que acontece com estes filhos? Bem, nós não podemos saber, porque nós não sabemos dos desígnios de Deus, mas também nunca podemos julgar o próximo, porque não sabemos de seu passado, de seus esforços e de como ele vai caminhar no futuro. Mas, por exemplo, e nem podemos saber da caminhada de cada um, mas podemos citar um exemplo. Este filho que foi tão ingrato aos seus pais pode nascer, na situação contrária, ele ser o pai ou a mãe, esse espírito, de um filho ingrato. O fato é que quem nos julga e quem nos perdoa somos nós mesmos, a nossa consciência. Precisamos entender isso, não julgar o próximo e que Deus não castiga o próximo. Deus não castiga ninguém. Nós sofremos porque nós, uma vez, uma hora, todos nós, uma hora, quando estamos no plano espiritual, vamos querer reparar alguns de nossos erros, pouco a pouco. E aí, pediremos uma nova reencarnação. Este é o que acontece com todos nós e que provavelmente acontecerá com este filho. Ele terá que passar uma provação onde ele dê mais valor aos laços familiares. E nós devemos fazer uma coisa que eu nem não faço todo dia, mas eu estou tentando fazer, é agradecer a bênção de estar vivo. Isso é uma bênção. É uma bênção porque, como temos um planeta tão bonito, sendo nós espiritualmente tão atrasados, nós, embora sejamos crianças espirituais, como não gostamos de estar em família? Como não gostamos, mesmo num amor rudimentar,
de certas pessoas, das nossas famílias. E os obstáculos fazem parte da nossa caminhada. É através deles que nós vamos crescer. Por exemplo, depois eu vou me perder. Se temos um obstáculo para superar, conseguimos superar aquele obstáculo, nem que seja aos trancos e barrancos. Quando nos surgir o mesmo tipo de obstáculo, nós já não sentiremos tanta dificuldade. Nós teremos amadurecidos, não só para a vida material, como para a nossa vida espiritual. Não é assim que acontece? O mesmo tipo de obstáculo, se nós vencemos, é uma libertação. A gente se sente como uma libertação, porque a nossa destinação é ser feliz. É a cada vez que superamos um obstáculo, rumamos mais um pouco para ser felizes. Não é? Porque aquilo lá não fará mais a gente sofrer. Bom, então, voltando para o ponto. Falei do filho ingrato. Por outro lado, muitos já devem estar se perguntando: e aquele filho que não recebeu dos pais o que nós estamos pedindo a ele? Não foram bem recebidos pelos pais, foram ignorados. Bem, o que devemos dizer é que nunca devemos retribuir o mal com o mal. Devemos retribuir o mal com o bem. Esse é o ensinamento que Jesus nos deixou. Então, temos que tentar, pelo menos. Bem, e mais, o perdão, mesmo aquele que conseguimos ter na forma rudimentar dos nossos espíritos, e que não é desculpar que eu estou falando, porque nós podemos perdoar, é algo libertador. É uma coisa que realmente impulsiona na caminhada. Porque se nós nos retivermos na mesma problemática, se nós nos retivermos no ódio por uma pessoa, no rancor por uma pessoa, nós vamos criar dentro de nós coisas muito ruins, não é? Então, vamos tentar perdoar. Perdoar é uma coisa que eu não sei explicar, porque eu tenho até muita facilidade. Não esse perdão que Jesus falou, mas de tentar, na hora que sofre alguma coisa, emitir um bom pensamento para aquela pessoa, que ela siga a sua caminhada com mais ajuda até que eu possa ter. Isso é uma forma de perdoar. Você não está mais carregando ódio por essa pessoa. Você trocou o ódio por uma prece. Nessa hora que você faz essa prece, você talvez se perdoe. Bem, então já não sei o que eu estava falando. Está falando do quê? Dos filhos que nós pedimos a piedade, a gratidão e não são bem recebidos pelos pais. Bem, agora eu esqueci qual é o próximo item. Aqui está uma coisa interessante que é dito no livro dos filhos, que nós devemos não só suprir nossos pais das necessidades, mas que os mimos também fazem parte do carinho que temos com eles. Quantos de nós já viajamos e trouxemos uma lembrancinha para nossa mãe? Quantos de nós já passamos numa confeitaria
e compramos um docinho, uma torta, aquilo que os nossos pais gostam para eles, né? O pai do Márcio era assim, tipo barata. Qualquer doce ele estava traçando. Eu lembro que eu trabalhava aqui na Petrobras e tinha uma moça que vinha de Minas e vendia aqueles doces assim, açucarados, mas deliciosos, de batata doce roxo, até eu gosto disso. Mas eu lembrava de comprar isso para levar para ele. Assim como um filho deve fazer essas coisas. Quem não gosta de receber esses agradozinhos dos filhos? Todo mundo gosta de receber agrado de todo mundo, né? Então, lembrar, isso é dito aqui no ponto, que não devemos dar a nossos pais só o necessário, mas também o carinho, a atenção, até esse mimozinho que eu falei. Bem, eu estava falando, deixa eu ver em casa. Sim. Sobre os filhos que são ingratos. Falamos das possíveis reencarnações que vai ter, de que podem nascer como filhos não, pais que terão um filho ingrato. Mas temos outra situação aqui. Quando nascemos numa família que nos é antagônica, e nessa família nós temos que nos adaptar. E aí nós sofremos essas coisas, porque tem que ser sofrido. Então, nós temos reminiscências do passado, mas não nos lembramos. Então, é mais um motivo para não julgar, porque não sabemos o passado dos outros. E ninguém aqui foi sempre vítima, também cometemos nossos erros. Então, por isso que o mal, foi o que eu falei, não se paga com a mão, e sim através de novas reencarnações. Esse pai, essa mãe, esse filho, esses filhos, um dia terão que se entender, porque senão não teriam estado juntos, principalmente em família, que muitas vezes, não vou dizer geralmente, mas diria até geralmente, no meu entendimento, pedimos para nascer, pedimos para ser mãe e para ser filhos. Mas também nos esquecemos, e como eu disse, nascemos no lugar mais propício à nossa evolução, porque também é passando por provações que lapidamos o nosso espírito. E aí se passa, já falei disso. Agora eu acho que vou falar dos pais, porque já falamos muito dos filhos. Então vamos falar. E os pais? Não têm que fazer nada? Os pais têm que receber seus filhos de braços abertos. O dever dos pais não é só prover os recursos materiais, os bens materiais, educá-los em escolas, mas é educá-los moralmente, transmitir aos filhos valores morais. E quem tem mais de um filho, eu só tenho um, mas eu escuto falar e a gente vê nos nossos amigos, muitos filhos de vários pais são totalmente diferentes, embora tenham recebido a mesma atenção, supõe-se. Por quê? Porque nós geramos o corpo, mas não geramos o espírito.
E aquele espírito vem sob uma forma infantil para abraçarmos a proteção por eles. Mas eles, não, nós já vivemos, né, o passado, não somos novinhos como os bebês. Então, como podemos dar melhor esses valores morais? Porque durante cada ato da criança você pode dar. Quando ele fala uma coisa, você fala, você entende isso que você está falando? Você entende que isso implica nisso? E a gente vai ensinando o valorzinho moral a cada minuto. Porém, existem alguns filhos, digamos, mais rebeldes. E como podemos notar essas coisas? Observando detalhadamente o comportamento de nossos filhos desde que nascem. Pena que eu só li isso depois que tive filho, mas fiz a minha parte de dar uma educação moral. Se a gente observar nossos filhos desde pequeninos, nós vamos ver as suas tendências. E nessa hora, até os 7 anos, nós podemos moldar essa propensão de nossos filhos, de como chamamos, mais virtudes. Podemos sim podar, podemos alimentar ou podemos ignorar. E é entendido que o papel dos pais é acolher, é receber, é querer o bem do filho. E querer o bem é prestar atenção, intervir para a troca desse valor desvirtuado por um melhor. Bem, agora eu acho que já sei onde vamos entrar. Bem, eu já estou terminando, porque não dá para guardar mais do que isso. Então, nesse contexto todo, nós vimos que pessoas nascem com conflitos com os pais. Existem famílias onde os seres são antagônicos, não são espíritos afins. Eles estão juntos por alguma razão reencarnatória, para se desculparem, para se entenderem, para se perdoarem. Mas extinta essa tarefa, eles seguem a sua caminhada, não mais juntos, com uma tarefa a cumprir. Entretanto, existe a nossa família espiritual. Isso existe mesmo, porque até deu para testemunhar aqui no grupo. A Lídia não gosta que eu fale isso, mas foi assim que eu soube primeiro. Deixa eu terminar, depois me lembro de terminar, falar sobre a família espiritual, que muitas das vezes não sabemos que estamos lá quando encarnados, mas também podemos nós, como espíritos, formar nossa família espiritual. E depois aqueles vão saber que pertencem à nossa família. Então eu vou citar um caso que eu acho que é um exemplo disso. Existe um espírito trabalhador da casa que um dia foi propalado no centro, quando nós ainda estávamos lá na Rua Flac, que ele não precisava mais reencarnar no nosso orbe. E que ele tinha dito, eu não vou sair daqui enquanto eu não puder carregar todos os que eu amo. Isso para mim foi um ensinamento. Olha que amor que essa pessoa tem para não desistir de carregar nós, estando num patamar tão mais elevado. Então, já tivemos sim com essas pessoas, enquanto pessoa com esse espírito em conflito, porque tudo evolui,
mas ele evoluiu mais rápido que a gente, deu uma rasteira na gente. Mas não se esqueceu dos que ele ama. Então, nós, vamos saber, mas somos a família espiritual dele. Então, essas famílias espirituais são feitas de espíritos afins. Eles se amam, plantaram a semente do amor entre eles. Mas essa família espiritual é uma família que vive em harmonia aqui, mas que tem também que lapidar seus espíritos na convivência familiar. Senão não estaríamos aqui, num planeta de expiação e provas, que podemos até dizer que é o primeiro patamar, porque só abaixo de nós só estão os mundos primitivos. Então, devemos ter nossos aparas com essas pessoas, mas são pessoas que caminhamos juntos há muitas reencarnações com afeto. Esse afeto se transforma na semente de amor que vai existir entre nós. Quando estamos no plano espiritual, poderemos nos rever. Quando um reencarna e o outro não reencarna, sabe que vai rever aquela pessoa. Essa é a verdadeira família nossa, a família espiritual. E é essa que temos que tentar construir. Construir como? Através da compreensão, do carinho, do amor, através de tentar seguir cada dia mais os ensinamentos de Jesus, que foi quem nos trouxe a máxima: amai ao próximo como a ti mesmo. Quem nos deixou mais ensinamentos, nos tocou mais? Jesus. Então, só pode ser essa a caminhada para plantar a semente do amor entre nós e nossos familiares e nossos espíritos que nos serão afins. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada.